Olá, eu sou Marcelo Renó, falando aqui no meu canal Esporte em Detalhes. Hoje eu vou fazer aqui não uma espécie de biografia do Pelé, mas falar 20 curiosidades sobre o rei do futebol, mas não aquelas básicas, tipo que foi o único tricampeão mundial de futebol, né? Não é falar do gol 1000 dele contra o Vasco, não esse tipo de coisa que eu acho já muito batida. Eu vou pegar coisas que não são tão óbvias e tão conhecidas dele, e vou falar para vocês. Eu acho difícil que você saiba todas as 20, né? Por mais que você conheça bem um homem aí, que é claro famosíssimo, né? Aí na história do futebol, mas é difícil que você conheça as 20. Então vamos a elas. O número 1 é que quem descobriu o Pelé, né, quem trouxe ele para o Santos, foi o Valdemar de Brito, que ele foi um atacante do Brasil na Copa de 1934. É bem curioso isso. Ele foi titular no único jogo do Brasil ali contra a Espanha e perdeu um pênalti. Até o Zamora, um goleiro clássico aí da Espanha, defendeu o pênalti dele quando estava 3-1. O jogo acabou de 3-1 mesmo. Era a chance do Brasil ali buscar um empate, quem sabe a virada. A gente ali morreu. Mas ele muito mais que compensou isso trazendo o Pelé para o Santos, né? Ele era técnico do Bauru, que era justamente o timinho ali do Pelé com os amigos dele. Então ele teve essa grande mérito aí de trazer o Pelé. Então um atacante da Copa de 34 trouxe um jogador que faria, claro, história nas Copas 58, 62 e 70, né? O número 2 é uma coisa que pouca gente sabe, né? O Pelé, claro, jogou a Copa 58 apenas com 17 anos, mas ele podia talvez não ter chegado lá. Porque o que aconteceu é que ele acabou sendo efetivado no Santos um pouco antes da hora pela quebra da perna do Vasconcelos. Foi até numa jogada fortuita aí justamente com o Mauro Ramos. E ele quebrou a perna e pouco depois também o Del Vecchio, um atacante, foi vendido para o Verona da Itália. Então abriu ali um espaço que acabou que o Lula foi usando o Pelé um pouco antes da hora. E isso possibilitou, claro, que desse tempo para o Pelé se efetivar totalmente como titular do Santos, chamasse a atenção da seleção e tudo mais, e fosse convocado para a Copa de 58. A gente nunca vai saber com certeza, mas talvez se não tivesse acontecido esses dois eventos, né, a venda do Del Vecchio e a quebra da perna do Vasconcelos, talvez demorasse um pouco mais para o Pelé entrar no time do Santos titular. Isso numa época que não tinha substituição. Se você fosse reserva, você jogava no time dos aspirantes, você não jogava o jogo, mesmo que alguém machucasse durante o jogo, ficava o time com 10. Então era sempre um pouco mais delicado entrar no time titular. Talvez não desse tempo e talvez ele não tivesse sido campeão mundial em 58, né? Então são coisas da vida, né? Esses dois eventos abriram as portas. Aí claro que o Pelé, evidentemente que ele ia estourar na carreira, mas talvez não desse tempo para chegar a 58. O número 3 mostra a precocidade dele, né? Ele estreou em 7 de setembro de 56 pelo Santos e apenas 10 meses depois ele estreou pela seleção brasileira em 7 de julho de 57 contra a Argentina e ainda fez gol, né? Realmente prova o quanto que esse cara estava realmente ele chegou rasgando. Realmente raríssimos jogadores chegam com essa precocidade na seleção e tal e brilham já nos campos brasileiros. Isso na época de ouro do Brasil, né, que todos os craques jogavam aqui. Número 4, justamente falando dessa estreia dele, né, em julho de 57, ele é até hoje o mais jovem a marcar gol na seleção principal. Ele marcou com 16 anos, 8 meses e 14 dias. Você vê um recorde que dura desde 57 e acho quase impossível que alguém barre isso fazendo gol na seleção principal. O número 5 é uma confusão que muita gente faz. Ele não era exatamente reserva na Copa de 58. Ele começou no banco porque ele estava machucado depois de um amistoso do Brasil contra o Corinthians, foi 5-0 Brasil, que foi o último amistoso antes do Brasil embarcar para a Europa. E o Ari Clemente fez uma entrada nele, foi até polêmico na época, e ele ficou machucado. Então, na verdade, ele era titular já naquela época. Mas, claro, aí por causa disso não pôde começar a Copa, né? Ficou fora dos jogos aí com a Áustria e a Inglaterra. E aí efetivaram ele para jogar ali com a União Soviética e o resto da história, né? O Brasil só se beneficiou com isso. O número 6 já fala, né, dele aí na Copa de 58, né? Ele é o mais jovem a marcar o hat-trick, né? A gente já adotou isso dos ingleses, né? Fazer 3 gols no mesmo jogo na semifinal contra a França, com 17 anos e 244 dias. E também é o mais jovem a disputar e fazer gol numa final, com 17 anos e 249 dias contra a Suécia. Então, você vê, são recordes que perduram até hoje, né? E vai ser muito difícil alguém chegar com uma idade mais jovem que isso e entrar numa final, fazer hat-trick e depois entrar numa final e fazer gol nela. Eu acho isso praticamente imbatível. O número 7 é que ele, em 1958, ganhou seu primeiro Paulista e fez 58 gols, né? Bem curioso isso, que é um recorde absoluto até hoje. Dá para imaginar alguém fazendo mais que isso no Campeonato Paulista, ainda mais agora diminuído, né, com menos jogos. Eu acho que mesmo que dobrasse os jogos, acho que ninguém bateria esse recorde aí. O número 8 é que ele, tanto em 1959 quanto em 1961, ele marcou mais de 100 gols nos 2 anos. Claro que a FIFA, com essas contagens de hoje em dia,
que são muito cruéis com o pessoal do passado, não conta jogos de excursões e tal, que isso aí é um absurdo, porque era como os times conseguiam dinheiro, inclusive. Então essas excursões eram muito valorizadas pelos próprios jogadores, jogavam lá muito à vera, porque era onde vinham os bichos mais gordos, né? Numa época que os salários dos jogadores eram muito limitados, era onde eles conseguiam um dinheirinho melhor. E não se conta muitas vezes esses gols, mas sendo correto e se contando segundo a regra da época, né, que todo mundo valorizava isso, ele nesses 2 anos marcou mais de 100 gols, inclusive por anos e anos e anos o Pelé conseguia uma média de gols maior que 1 gol por jogo, só foi perder isso mais pro fim da carreira. O número 9 é que o Pelé foi inacreditavelmente 9 vezes seguidas artilheiro do Campeonato Paulista e 11 vezes no total. Isso é uma coisa inacreditável porque o Campeonato Paulista, isso dependia do estado onde você jogava, claro. Era o mais importante da época, mais importante até do que a Taça Brasil. A Taça Brasil era um torneio pequenininho, até porque era difícil os times viajarem, né? Ainda os avanços da aviação tornaram possível o Campeonato Brasileiro como a gente conhece hoje, mas antigamente era muito difícil. O avião ia naquele pinga-pinga dos infernos lá, então demorava muito. Então, na verdade, o campeonato mais importante a ser ganho era o estadual, né? E a própria Libertadores dá muito prestígio e tal, ele foi bicampeão da Libertadores e Mundial, mas era um campeonato deficitário. O Paulista era o mais importante, mas se perguntasse para a torcida na época, era o mais valorizado, e ele foi 11 vezes seguidas campeão, artilheiro do Campeonato Paulista. Uma coisa inacreditável numa época, repetindo, em que os grandes craques brasileiros jogavam aqui. O número 10 é uma coisa incrível, realmente mostra como o Pelé era completo, né? Ele era considerado, até o Saldanha falou isso, como um dos grandes goleiros brasileiros também, né? Ele falava que o Pelé seria o melhor do mundo em todas as posições de campo, inclusive no gol ele seria um dos melhores, e ele era o goleiro reserva do Santos. Ele jogou 4 vezes como goleiro no Santos, porque como tinha esse lance de não ter substituição de ninguém, se o goleiro se machucasse, tinha que ir uma pessoa pro gol, e esse cara seria sempre o Pelé. Inclusive na seleção ele era considerado esse goleiro reserva nesse tipo de situação, porque as substituições, por exemplo, em Copa do Mundo só puderam ser possíveis de 70 para frente. Então, em tese, ele seria o goleiro reserva ali. E ele nunca tomou gol. Nessas 4 vezes que ele jogou pelo Santos no gol, ele não tomou gol. Ele era o goleiro nos rachões, levava jeito pra coisa. Quem via, apesar de ele ter só 1,72 m, dizia que ele levava muito jeito pra coisa, de tão completo que ele era como jogador de futebol. Número 11, todo mundo sabe, ele se machucou na Copa de 62, né? E justamente essa substituição dele pelo Amarildo, ele ficou fazendo número contra a Tchecoslováquia no segundo jogo, porque não tinha substituição. E entrou o Amarildo contra a Espanha. Foi a única substituição do Brasil naquela Copa, né? Então o Brasil, eu acho que esse recorde também é imbatível. É a única seleção a usar apenas 12 jogadores numa caminhada de título, né? Só uma substituição. E seguiu dali igualzinho, como começou, só entrou o Amarildo no lugar do Pelé por causa dessa contusão. E o Brasil foi, claro, bicampeão mundial. O número 12 é que ele foi o cara que fez o primeiro gol da Copa de 1966, né? Por 1 minutinho apenas ele fez o primeiro gol no jogo contra a Bulgária, no momento em que estavam jogando vários jogos ao mesmo tempo. E ele fez esse primeiro gol. O jogo inaugural foi Inglaterra e Uruguai um dia antes, foi 0-0. Então o primeiro gol da Copa de 66 foi do Pelé e, claro, ele também tinha feito o último gol da Copa de 58, né? Ali aquele 5º gol contra a Suécia. Número 13. Por falar em 66, ele teve, claro, aquela clássica contusão que o Moraes entrou pesado nele ali contra o Portugal, onde o Brasil foi eliminado por 3-1 e tal. Ele foi fazendo número em campo, né? E aquilo foi muito importante para a FIFA finalmente se tocar de que era um absurdo não admitir substituições durante os Jogos de Copa do Mundo. Foi uma imagem muito triste ver o rei do futebol ali capengando e tal, só fazendo número. E aí eles realmente passaram a adotar, a partir da Copa de 70, 2 substituições. É claro que hoje em dia tem 3 e tal, né? Até 5 aí por causa da pandemia, né? Liberou geral, mas antigamente não podia. Realmente aconteceu muito esses absurdos de se jogar com 10, com 9, às vezes por causa de contusão, né? E aí, quando eles viram o Pelé, né, passar por isso, aí realmente mudou de vez esse tipo de situação. Número 14. O Pelé reconheceu já várias vezes, inclusive recentemente, que ele sempre torceu para o Vasco. É bem curioso. Claro que ele fez nome total pelo Santos. Evidentemente, foi o único clube aqui no Brasil que ele jogou. Se acreditou que seria o único clube mesmo, mas depois que ele se aposentou, já depois pintou aquela proposta lá do New York Cosmos, que era meio... não tinha como dizer não para aquilo. Mas ele sempre disse que torceu para o Vasco e, curiosamente, claro, foi contra o Vasco que ele fez o gol 1000 dele ali de pênalti em 1969. O número 15 é uma coisa que pouca gente sabe também. O Pelé é o recorde de assistência em Copa do Mundo. Então ele não apenas fez os 12 gols dele, como ele teve 10 assistências em Copas também. Também é um recorde absoluto. Ele tem 10, o Messi, que é o segundo, tem 6. Você vê, estou falando isso antes da Copa de 2022. E ele ainda por cima também tem um recorde de 3 assistências em finais, em 2 finais de Copa.
Então realmente você vê, o Pelé não era só fera em fazer gol, como também em criar gols, né? Não à toa a parceria dele com o Coutinho foi tão boa, porque ele também dava muito gol pro Coutinho, não era só uma coisa egoísta dele fazer gol, não. Ele sabia também ver o companheiro bem colocado e dar o gol pro cara. O número 16 é que todo mundo fala do milésimo gol, né? Mas pouca gente fala do milésimo jogo. Foi contra o Transvaal do Suriname, onde ele também fez gol, curiosamente de pênalti também. E naquela época só ele, o Yashin, né, o goleiro Yashin, o Aranha Negra aí da União Soviética, o Stanley Matthews e o Friedenreich tinham disputado 1000 gols na carreira. Então até nisso ele também teve uma grande distinção, né? O número 17, é claro, ele foi para o New York Cosmos ali nos Estados Unidos, né, promover o futebol americano. E ele conseguiu muito sucesso nisso, isso foi muito importante. Porque a média de público do campeonato deles passou de 10 mil para 34 mil praticamente por causa dele, porque foi de uma hora para outra, né? Começou a ter mais jogo em TV e tudo mais. Então ele teve muito sucesso midiático também jogando no New York Cosmos. Número 18, é claro, o Pelé também teve uma certa participação no cinema, né? Ele estrelou ali o Fuga para a Vitória, um filme dirigido pelo John Huston, que é um grande diretor de cinema, vencedor do Oscar e tudo mais, com o Michael Caine e Max von Sydow, dois atores super badalados, e também com o Ardiles, o Bobby Moore, né, alguns jogadores bem interessantes ali fizeram esse filme com ele. E até curioso que numa brincadeira, né, durante as filmagens, o Sylvester Stallone, né, logo que foi o goleiro ali no jogo, né, do filme, desafiou o Pelé, e numa disputa de pênalti ali o Pelé bateu um pênalti, quebrou o dedo do Stallone, que aprendeu que não dava para ficar fazendo esse tipo de brincadeirinha com ele, não. O número 19 diz a influência do Pelé no futebol, né? Ele não só foi o melhor jogador de todos os tempos e tudo mais, fez o número de gols que fez, é tricampeão mundial de futebol e tudo mais, né? Disparado, maior artilheiro por um clube no Brasil, como ele também popularizou a paradinha. Ele depois reconheceu que ele copiou essa paradinha do Didi. O Didi é quem realmente tinha inventado esse lance de fazer a paradinha no pênalti, mas ele que tornou isso totalmente popularizado. Também ele inventou o lance de fazer tabela na perna dos zagueiros. Ele conseguia tabelar na perna do adversário, pegar na frente. Ele tinha realmente um controle de bola incrível e muito, muito técnico, né? E também o lance de chutar do meio do campo para tentar fazer o gol, como ele muito famosamente tentou ali contra a Tchecoslováquia no primeiro jogo da Copa de 70. Ele não fez o gol, mas ele foi o primeiro cara que praticamente dá para dizer que pensou nisso. Não se pensava em fazer isso antigamente. E, claro, já de lá pra cá, muita gente fez o tal gol que o Pelé não fez, mas realmente ele foi o primeiro, pelo menos até onde se saiba, que tentou isso. E, finalmente, fechando aqui, o número 20, ele foi quem criou a tal Lei Pelé, né? Que acabou com a lei do passe aqui no Brasil, que era uma coisa que escravizava os jogadores, prendia eles por 10 anos aqui por um clube e tal. E isso irritava muita gente, né? Era realmente uma coisa, quase uma espécie de abolição da escravatura, forçando bastante a barra aí, que ele conseguiu acabar com isso, liberou todo mundo a ser funcionário normal, você é um trabalhador, não tem por que ficar preso a um clube, né? Então ele teve, ainda por cima, mesmo fora dos campos, essa enorme importância de aí modernizar o futebol brasileiro, que estava realmente muito atrasado em relação ao resto do mundo, em relação ao contrato dos jogadores. Então esse foi Marcelo Renault falando aqui 20 curiosidades do Pelé, né? Não sei se você sabia todas e tal, mas realmente saindo um pouquinho da mesmice, mostrando o grandíssimo jogador que ele foi, né? Nem todo mundo concorda que ele foi o melhor de todos os tempos, para mim foi, mas claro que isso é discutível, evidentemente, mas inegavelmente ele teve uma participação fundamental aí na história do futebol, né? Um grande abraço.